O texto sagrado diz, Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem subordinada a um tema: o Espírito revelador. O Espírito de Deus, ele, em toda a escritura sagrada do Antigo Testamento, ele trabalha para revelar, através da palavra, os planos de Deus para a nossa vida, para a humanidade. Mas antes eu gostaria de citar uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, considerado o doutor da igreja, em que ele diz: o Espírito Santo é o fogo que nos acende, o amor que nos inflama e a força que nos impulsiona. Quando eu falo em revelar, esta palavra que nós temos inclusive como um título, Apocalipse, que é uma ligação, Apocalipse é esconder, e Apocalipse é revelar, é tirar o véu de sobre aquilo, quando você coloca um pano, esconde alguma coisa, você tira o véu e revela aquilo que está por baixo do pano. E é exatamente isso que o Espírito de Deus, ele vem desde este primeiro versículo, trabalhando nas Escrituras para revelar verdades que impactam diretamente a minha e a sua vida. O homem natural não pode compreender essas coisas, ele não sabe disso, ele não tem ciência destas verdades. Nesse caminho do aprendizado, há pelo menos 4 etapas que são fundamentais em ser compreendidas para nós identificarmos o que podemos fazer para melhorar. A primeira é a ignorância inconsciente, quando o homem não sabe que não sabe. As coisas não dão certo, a vida não vai bem, a paz não reina no seu coração, tudo que ele põe a mão em certo aspecto material pode prosperar, mas não há satisfação, e o homem vive a vida sem saber o que lhe falta, é chamado de ignorância inconsciente. Mas quando ele tem contato com a revelação, a palavra de Deus, quando ele tem esse contato, então ele descobre que lhe faltava alguma coisa, que ainda lhe falta algo que ele precisa para viver uma vida de plenitude. Esse período é conhecido agora como a ignorância consciente, quando você sabe que não tem o que precisa, mas ainda não resolveu o seu problema. A terceira etapa é quando o homem agora, além de descobrir que não tem, que algo lhe falta, que precisa dar um passo além, ele agora identifica qual é o passo, qual é a atitude, o que é preciso fazer para viver esta vida plena, para viver tudo quanto Deus tem para esse homem, e ele vai descobrir isso através da revelação de Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito. Então esse homem chega no nível, esse homem, essa mulher, que é o conhecimento consciente, quando agora ele sabe o que precisa e já sabe o que fazer e aonde encontrar. Mas ainda, nós ainda estamos com um problema, porque você pode saber a solução e uma vez que não executar esta solução, ainda não resolveu o seu problema. Mas o tempo vai passando, o Espírito vai trabalhando, e ele vai, através dos seus canais, através da Escritura, através dos seus profetas, através de um culto como esse, ele vai
trabalhando no nosso ser, vai revelando a verdade, vai iluminando o nosso coração para enxergar a revelação da verdade. E à medida que o Espírito vai iluminando a sua alma, isso começa a fazer parte do seu dia a dia. Esta prática revelada na Escritura começa a fazer parte do seu dia a dia, a ponto de daqui a pouco você já não perceber mais. Já é algo natural, já é algo que você faz automaticamente. Isso é chamado de conhecimento inconsciente. Quando a sua vida prospera, quando a sua vida com Deus alcança uma certa estabilidade, e se alguém perguntar para você, por que você consegue? Você não consegue mais descrever, porque já está intrínseco na sua prática cristã, já está intrínseco na sua fé, na sua maturidade espiritual. Quando eu falo de revelação, a Bíblia, ela nos mostra a importância da revelação das Escrituras, o quanto o Espírito de Deus trabalhou para que o céu fosse conhecido pelo lado de dentro. O próprio apóstolo Pedro, ele nos diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dizendo, e eu quero ler com você, como nós estamos aqui numa reunião para meditar, para uma reunião de ensino, eu quero ler com você. Ele diz, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembre disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Escritura Sagrada, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Pedro está se referindo ao Antigo Testamento, e ele está dizendo que as Escrituras do Antigo Testamento, elas não podem ser compreendidas ou explicadas pelo pensamento humano, pela lógica humana, porque elas não vieram da vontade humana, não são fruto da mente humana. A fonte da qual emanou a água do Antigo Testamento não é a filosofia humana, não é a universidade, mas é o próprio Deus. Ele soprou a mensagem sobre os autores, e é claro que eles participaram com a sua humanidade, mas a fonte, a água brotou direto da fonte cristalina, que é o Espírito de Deus soprando sobre aqueles profetas. Paulo também fala sobre esta revelação, quando ele escreve a segunda vez para Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Paulo está conversando com Timóteo, escrevendo para Timóteo e relembrando o fundamento que Timóteo recebeu em sua casa das Escrituras Sagradas, referindo-se ao Antigo Testamento, dizendo que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus, não é algo fruto do pensamento humano, mas do sopro divino sobre aqueles autores. Jesus também, referindo-se às suas próprias palavras, em Mateus 24 e 35, Jesus declara, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Espírito de Deus, em todo o Antigo Testamento, ele revela Deus, ele revela o céu, ele revela a humanidade. Nós temos muitas perguntas. O ser humano, ele nasce cheio de questões,
e ao longo do tempo ele procura nesta terra, nas coisas desse mundo, solucionar os seus enigmas. Mas o Espírito Santo, mediante a palavra, ele tem respostas para a minha e para a sua alma. Entre as muitas respostas que o Espírito Santo tem para nós, através da sua palavra, ele quer nos revelar o Criador. O princípio do problema humano é a falta da identidade da paternidade. Quando não sabemos de onde viemos, quando não sabemos a quem pertencemos, não sabemos mais nada sobre a vida, e mais nada fará sentido quando eu não souber que de Deus eu vim e para Deus irei. Então a minha vida aqui estará totalmente perdida. Mas não pelo Espírito de Deus. Moisés não poderia ter começado esse texto de uma outra maneira. Talvez não teria uma outra palavra para abrir as sagradas escrituras com esta frase poderosa de 7 pequenas palavras do hebraico. Mas ele começa dizendo: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Apenas isso. No princípio, Deus. E a partir desta frase, tudo aquilo que nós conhecemos veio à existência. Mas se eu não entender este Bereshit, se eu não entender este no princípio Deus, nada mais fará sentido. O Espírito de Deus, através da Sagrada Escritura, ele quer revelar, ele veio revelar através da palavra este Deus. E agora ele quer trabalhar no meu coração, na minha mente, para me iluminar a minha mente, para que eu possa entender, compreender, enxergar esta verdade. Porque quando ele abre esse texto dizendo no princípio Deus, esta frase, esta declaração, ela tem um impacto gigantesco na humanidade. Primeiro, porque ela revela a existência de um Deus pessoal. Não é apenas uma identidade, não é um panteão, não é uma divindade criada pelo capricho humano. É um Deus pessoal, é um Deus que tem identidade própria, é um Deus que não foi criado, não é uma concepção filosófica, não é uma concepção religiosa, é um Deus que demonstra o seu caráter, a sua identidade, que tem vontade própria. E este Deus, o texto sagrado, o Espírito de Deus revela, esse Deus faz, esse Deus cria a partir do nada. E aqui há um termo hebraico que demonstra, o termo utilizado para criar aqui é um termo singular, utilizado referindo-se sempre a Deus criando as coisas a partir do nada. Deus não pegou a matéria e da matéria fez o planeta. Deus não pegou algo que já existia e daquilo que já existia ele criou, fez a sua criação. Não, a partir de si Deus criou todas as coisas, veio dele e não de uma outra fonte. Este texto nos revela que esse Deus, ele ama e ele quer revelar o seu amor através das suas obras. A melhor maneira de revelar o amor não é através das palavras. As palavras podem ser românticas em descrever o amor, mas a maior maneira de revelar o amor é através das obras. As Escrituras dizem que Deus é amor, e não havia dentro da concepção humana uma melhor maneira de ele revelar o quanto ele é amor, criando o ser humano, criando a natureza, criando a galáxia, criando os universos. Deus, a partir do seu poder, cria todas as coisas, cria a humanidade para se revelar a ela e, suprindo-lhe toda necessidade, manifestar o seu grande amor. É uma declaração universal do amor de Deus ao dizer que ele criou
os céus e a terra. Poderia muito bem não ter criado nada. Não havia falta nenhuma e não há falta nenhuma em Deus para que Ele tenha que criar alguém para se sentir realizado. Diferente do homem que, quando andava pelo jardim, não se sentia realizado com a criação. Precisava de alguém para que ele possa se enxergar e neste alguém, nesta criatura, enxergar a sombra da sua natureza. Deus, por sua vez, não precisava nada disso. Não havia falta, mas Ele cria tudo a partir do seu poder para demonstrar nesta criatura o seu grande amor. Um Deus único, poderoso, criativo e pessoal. E o Espírito Santo, ele vem durante toda a Escritura revelando os atributos desse Deus, revelando a identidade desse Deus. No Salmo 19, verso 1, o salmista exclama com grande alegria, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O salmista adora a Deus pelas criações, adora a Deus pelas obras que Deus realizou. O Espírito de Deus o leva a glorificar a Deus pelas suas obras. João 5,17, quando Jesus está sendo questionado por curar alguém no sábado, Jesus exclama uma verdade bíblica dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando a identidade desse Deus, que não apenas criou todas as coisas, e a partir dali deixou a sua natureza, a sua criação, para que por si só ela se desenvolvesse. Não, a natureza, ela não está em plena evolução, a natureza não está se desenvolvendo por conta de uma força inicial e agora contínua. Não, Deus continua sustentando a natureza, Deus continua trabalhando no meio da sua criação, Deus continua trabalhando no meio da humanidade. Ele não apenas criou a semente do homem e a partir da semente a humanidade se desenvolveu, Ele ainda está no meio dela, Ele ainda anda pelo meio junto com a criatura, Ele ainda anda no meio da sua criação. No Salmo 139, o salmista, cheio do Espírito Santo, diz: Deus, para onde eu me fugirei da tua presença? Para onde me esconderei da tua presença? Se Deus não estivesse no meio da criatura, então poderia se esconder no fundo do mar. Mas ele disse: mas o Senhor está lá. Em todas as áreas aonde o salmista pensou na possibilidade de se esconder de Deus, lá estava Deus, porque Deus nunca, jamais abandonou a sua criação. Deus está no meio da obra que Ele mesmo criou. E olha que interessante, em 1 João, quando João escreve a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele faz uma grande declaração, a declaração do grande amor de Deus, dizendo: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A obra deste Deus revela as suas características, os seus atributos. Um Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Mesmo que o ímpio nunca lhe tenha dado uma única palavra de gratidão, ele ainda assim é sustentado pelo poder, pelo amor e a misericórdia deste grande Deus. E o Espírito de Deus quer revelar ainda mais esse Deus ao meu e ao seu coração. Um Deus que demonstra o seu amor pelo seu cuidado, pelo seu trabalho, pela vida de todos nós. Quando a Bíblia diz lá em Isaías 64:4, o Espírito de Deus movendo o coração e a mente de Isaías, diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha
para aqueles que nele esperam. As obras da criação é a manifestação visível do grande amor que Deus tem por mim e por você. A água cristalina que corre nos rios, as nuvens branquinhas no final do dia, as tempestades que vêm muitas vezes para quebrar a terra que está infrutífera, tudo isso é a manifestação do amor de Deus dizendo para mim e para você: todas essas coisas eu criei por amar a sua vida, todas essas coisas eu sustento por amor a você. Em Isaías 64:8, o Espírito do Senhor vem sobre Isaías dizendo: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Você, eu e você, somos o trabalhar desse Deus, fazemos parte desta obra magnífica do nosso Deus. No Salmo 127:2, há uma palavra que traz tranquilidade ao meu e ao seu coração, quando ele diz o seguinte: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo e deitando tarde. Por que não adianta? Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não é do meu e do seu trabalho apenas que nós comemos o pão. Deus, quando disse para Adão: do suor do teu rosto comerá o teu pão, Ele põe a mão junto e diz: mas eu vou te ajudar, eu mandarei a chuva, eu vou trabalhar, eu vou estender a mão te dando saúde, eu vou estender a mão mandando os ventos para a polinização. Deus estendeu a mão sobre a criatura, e até hoje o Espírito de Deus, através da sua palavra, através da criação, e Ele mesmo testifica no nosso coração que esse Deus existe, é verdadeiro, criou todas as coisas e tem interesse pela minha e pela sua vida. Deus é revelado, o Espírito de Deus demonstra esta criatura, demonstra através da criação o grande amor do Senhor. Mas o texto que nós lemos também diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto diz inicialmente que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse Deus, criador de todas as coisas, Ele não só, como eu falei anteriormente, Ele não só criou, como está na própria criatura. E aí vem uma pergunta que as pessoas fazem, principalmente aqueles que não crêem nas Escrituras: como explicar a origem da terra? Como explicar Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2 e 3? Como conciliar a criação descrita nesses primeiros versículos pelo Espírito Santo com a ciência? Bom, eu quero fazer algumas afirmações. Primeiro, antes de qualquer ciência, as Escrituras são a palavra de Deus. A ciência jamais será confiável como é a declaração bíblica feita pelo Espírito Santo através da sua palavra. Ao longo desses centenas de anos, a ciência já fez várias declarações das possíveis possibilidades da existência humana ou da criação de todas as coisas. E a cada século, essas declarações são alteradas, são atualizadas. Mas já fazem mais de 3.500 anos que esse texto imutável declara: quem criou os céus e a terra foi absolutamente esse Deus. E nós cristãos não precisamos jamais tentar, querer, desejar conciliar esse texto com a ciência humana, tentando fazer um casamento entre a fé no Deus Criador e a ciência. E existem muitos estudiosos tentando conciliar, tentando explicar a partir da ciência como Deus criou todas as coisas. Eu quero dizer para você que
ainda que nós tentamos compreender, milagre, irmão, milagre, isso aqui não é outra coisa a não ser um milagre. Não há como explicar que do nada Deus criou todas as coisas. Não há como explicar que Ele sustenta esse universo. Quando você vai compreender a questão da não matéria, da matéria escura, que não é catalogada, que não está em nenhuma, não tem nenhuma classificação dentro daquilo que se conhece, mas mesmo assim produz uma força centrípeta muito grande no nosso planeta. Não há explicação para essas coisas. Existem centenas e centenas de animais que não estão classificados em nenhuma classificação humana, que não estão de acordo com nenhum princípio que nós conhecemos da ciência. Sabe o que é isso? É porque tudo isso foi criado pelo poder de Deus. E eu gostaria com você de entender que esta criação do universo, primeiro, ela não é obra do acaso. O Espírito Santo deixa bem claro que ela não é fruto de uma sopa de letras. Ele deixa bem claro que ela não é fruto de um período de bilhões e bilhões de anos, em que vários elementos químicos combinados produziram pela primeira vez a vida. Não, o texto é enfático, ele não admite outras interpretações. Ele diz: esse Deus criou os céus e criou a terra. Não há possibilidade para que depois de bilhões e bilhões de anos após o Big Bang, uma explosão, essas matérias tivessem sido reunidas num só lugar, e a partir dessa combinação perfeita, no momento perfeito, na temperatura perfeita, com o ambiente perfeito, a vida veio à existência. O texto é enfático, dizendo: Deus criou a terra, e não tem mais outra possibilidade de enxergar esse texto. Mas esse registro dado pelo Espírito Santo demonstra que esta criação, ela não é aleatória, não é uma criação como se fosse um livro a partir de palavras recortadas de uma revista. Não, ela tem identidade. Quando nós observamos a criatura e a criação, ela tem identidade. Você vai enxergar na natureza vários pontos que identificam o mesmo Criador. Há uma sequência estudada, os alunos da IT Blue vão lembrar dessa expressão. Nós chamamos de a sequência de Fibonacci. E essa sequência, ela é conhecida como que um caracol. E é exatamente o perfil do nosso ouvido, da nossa audição, mas ela tem um valor numérico específico, e por incrível que pareça, esse mesmo valor numérico está no olho de um furacão, está na organização, por exemplo, de um girassol, no olho de uma abelha. Este mesmo valor numérico estão em vários campos da criação, que aparentemente não tem nenhuma ligação da criação, a não ser que tenha sido o mesmo Criador que criou o furacão, que criou a galáxia, que criou as abelhas e que criou eu e você também. Há inúmeros indícios na criação que demonstram os mesmos sinais. Há vários momentos na criação que você vai identificar coisas semelhantes, dizendo: ou alguém criou tudo isso e é a mesma pessoa, como que uma assinatura desse Deus, ou então não tem como explicar cientificamente esses fatores. Esse Deus deixou a identidade. A criatura que Ele criou, o planeta que Ele criou, tem semelhanças, irmãos. Nós temos semelhanças com a terra, nós temos semelhanças com os sistemas. Há muitos sistemas em nós que são semelhantes à própria natureza. Sabe o que Deus está dizendo? Foi eu que criei você, foi eu que criei a montanha, foi eu que criei o oceano, foi eu que criei a galáxia, foi eu que criei o universo. Ele deixou a sua identidade. Tanto a criação macro é complexa, como também a criação micro é complexa, e por mais que seja complexa, é harmônica. Existe uma harmonia entre o macro-universo e o micro-universo.
De forma que tanto o macro-universo é desconhecido por nós, como o micro-universo também é. Se você estudar o corpo humano, e a ciência já está há anos, há centenas de anos estudando o corpo humano, mas ainda não consegue compreender a maior parte do nosso corpo. Somos limitados na compreensão do próprio corpo. Aquela frase do filósofo dizendo: conhece-te a ti mesmo, está muito longe de ser alcançada. Nós não conhecemos nem mesmo identificar as células, não conseguimos ainda, com todo o avanço científico, identificar umas centenas de processos no nosso corpo. Uma célula nossa tem dezenas e dezenas de códigos combinados de DNA, e por mais incrível que isso pareça, nós temos mais afeição no nosso DNA com alguém de uma tribo lá da África, que jamais saiu da sua própria região, do que com os nossos próprios parentes de sangue. Como se explica isso? Não conhecemos o micro-universo. Há no micro-universo um perigo gigantesco, bactérias perigosíssimas, que poderiam destruir toda a humanidade, acaso não fosse a mão do Deus Todo-Poderoso. Não conhecemos aquilo que está debaixo dos nossos pés. E por incrível que pareça, temos medo de escorpiões, temos medo de leões, temos medo de rinocerontes e elefantes, mas a maior parte da população mundial morre picada por um simples mosquito, que ninguém sabe de onde é que veio muitas vezes, que nem temos medo dele, mas a maior parte da humanidade morre picada por um mosquito. Estamos sofrendo agora uma pandemia terrível, por causa de um único mosquito. Não conhecemos o micro-universo, e não conhecemos também o macro-universo, as galáxias, os universos muito distantes. Mesmo vivendo mais de 300 milhões de anos, não conseguiríamos sair do nosso universo para conhecer o que está lá fora. Sabe o que Deus está dizendo? Eu criei todas essas coisas, eu estou em toda a criação, sou eu que sustento tudo isso. Não há uma explicação lógica, não há como isso tudo ser fruto do acaso, de uma sopa de letrinhas que ao longo dos bilhares de anos se coincidiu para formar isso. Isso nada mais é do que a inteligência desse Deus, a sabedoria desse Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus, e o Espírito de Deus está revelando para mim e para você. O Espírito de Deus revelou através da Escritura para mim e para você que Deus criou todas as coisas. Salmo 104, 24 diz que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Salmo 92:4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos são profundos. Salmo 8, verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que visites. Fizeste-os, no entanto, pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Milhões e milhões de anos as ciências, há tantos mil anos as ciências vêm estudando, mas está tudo revelado na palavra de Deus. E o Espírito Santo testifica e ilumina o seu coração e o meu coração para compreender a grandeza desse grande Deus e a grandeza também da sua criatura. Também o Espírito Santo revela a queda. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nenhum registro de reis quer registrar as quedas, as falhas, os erros. Quando você olha nos registros antigos da história,
os povos registraram as suas vitórias, as suas grandezas. A Bíblia é o livro que registra os sucessos dos grandes homens de Deus e mulheres, mas é o único livro que registra os seus fracassos, porque não é sobre quem nós somos, é quem sobre Ele é. A Bíblia não é o livro de todos nós, a Bíblia é o livro para todos nós. A Bíblia não é o livro que revela a glória humana, a Bíblia é o livro que revela a glória de Deus, um Deus poderoso. E quando o texto diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus está dizendo que é real, é verdade, aconteceu a queda, houve o pecado, mas Deus não, e havia trevas sobre a face do abismo, e a terra era sem forma e vazia, está dando a entender que esta terra estava sem um significado, sem uma utilidade, esta terra estava sem uma orientação, a lei ainda não havia sido dada, a ordem divina não havia sido dada, e por conta disto, essa terra estava fluida, estava líquida, não estava capaz de se manter no seu estado, e é por isso que o Espírito de Deus pairava sobre ela, segurando-a, e por isso que o Espírito de Deus estava sobre ela, mantendo-a, sustentando-a, até que a ordem divina fosse dada, e esta ordem viesse colocar cada elemento no seu devido lugar, e disse Deus: haja luz. E o que esse texto revela? O Espírito de Deus quer revelar ao meu e o seu coração, que ainda que o mal veio trazer desordem, veio trazer o caos, veio trazer a disformidade, Deus pelo seu Espírito veio segurar, o Espírito de Deus veio manter, veio sustentar toda esta situação, até que a palavra colocasse todas as coisas em ordem. E olha que interessante, irmãos, porque Deus o Pai se utiliza desses dois elementos, que é a palavra e o vento, referindo-se o vento ao Espírito Santo, referindo-se à manifestação do Espírito Santo, e também a palavra referindo-se a Cristo, para transformar aquele mundo caótico, aquela terra caótica, sem forma, fluida, num jardim, onde Deus viria para se relacionar com o homem. Eu gostaria que você pensasse comigo, até hoje, esse texto profético, ele continua seguindo a mesma ordem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas por conta do pecado, esse homem agora está disforme, desorientado, ele não tem um caminho a seguir, ele perdeu a sua forma original, em relação à identidade que tinha com o Pai, mas o Espírito de Deus o guarda desde o seu nascimento, e vai trabalhando na vida dele, e vai operando na vida dele, até que um dia a palavra de Deus penetre neste coração caído, nesse coração disforme, nesse coração desorientado, e esta palavra produz a mudança necessária para que se torne um jardim. Assim foi na minha e na sua vida. Andávamos desgarrados, não conhecíamos aonde estávamos tropeçando, mas o Espírito de Deus estava cuidando de nós, até que ouvimos o Evangelho, e o Evangelho entrou no nosso coração, transformou a nossa vida, e agora nós nos relacionamos com o Pai, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus se manifesta, o Espírito de Deus veio revelar a queda. Eu gostaria que você pensasse comigo que também o texto diz: e disse Deus, haja luz. Essa expressão haja luz está mostrando que a palavra da boca de Deus, ela vai fazer separação entre as trevas. As trevas não é uma fábrica, não são produzidas. As trevas é a ausência da luz. E quando a luz brilha,
e ilumina toda a criação, a luz de Deus, não a luz do sol, muda a realidade daquela criação. E é exatamente nesses textos que nós vimos o quanto o Espírito de Deus quer revelar Jesus em todo o Antigo Testamento. João escreveu dizendo que, referindo-se a Cristo Jesus, ele escreveu dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus disse haja luz, é Cristo que agora esta palavra viva, esse verbo vivo vai trabalhar nesta natureza, vai restaurar, vai criar todas as coisas, para que tudo esteja conforme o plano divino. É a palavra que Deus usa para colocar o universo na ordem que deveria estar. E eu quero dizer para você que quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vimos muito claramente esta palavra, porque quando Deus fala, restaura esse planeta, transforma o planeta num jardim. Só que quando o homem peca, lá no capítulo 3, ele desobedece a palavra, ele sai debaixo desta bênção, ele sai debaixo. O que é a maldição, pastor? É a ausência da bênção. O que é o frio? A ausência do calor. O que são as trevas? A ausência da luz. E quando o homem quebra o contato com essa luz no capítulo 3, quebra o contato com esta bênção no capítulo 3, quebra o contato com esta glória no capítulo 3, novamente o caos é instaurado na humanidade, e eles saem do jardim e vão para o deserto. Vão viver agora no deserto. Lá no deserto não tem mais abundância de glória, não há mais abundância de prosperidade, não há mais abundância de luz. Tudo lá no deserto é muito pouco, é muito pequeno. O homem quebrou a palavra, o homem virou de costas para esta palavra restauradora e poderosa. Mas lá na frente, quando Deus encontra-se, por exemplo, com Abraão, Abraão ouve uma palavra. E quando ele ouve esta palavra, ele crê nela, ele abre o coração para esta palavra, e a partir da fé de Abraão na palavra restauradora, Deus toma para si um povo, e através desse povo continua a sua obra de revelação aqui na terra. Lá na frente nós vamos ver no Novo Testamento agora, novamente a revelação de Deus. Uma mulher chamada Miriam, ela recebe a visita de um anjo, e ela recebe uma palavra, e esta palavra foge da lógica humana. Esta palavra para Isabel, que ela deveria ter filho, era tarde demais. Só que esta palavra para Maria, para Miriam, que ela teria filho, é cedo demais. Só que a Miriam, diferente da Eva, que abriu o ventre para receber a palavra de dúvida do diabo, a Miriam abriu o ventre, abriu o coração para receber a palavra divina sobre a sua vida. E se a desobediência da Eva trouxe a condenação a toda a sua descendência, a obediência da Maria a esta palavra trouxe a restauração para todos nós através daquela obediência. E nós estamos incluídos nisso. E é por isso, irmãos, que Deus se revela, o Espírito de Deus vem trabalhando para revelar a criação, para revelar o Criador, e para revelar também agora o nosso, aquele que veio para nos redimir de todo o pecado, Cristo Jesus, aquele que veio nos redimir de pecado. Desde Gênesis, Jesus está no texto sagrado, irmãos. Ele está aqui revelado através da palavra. Ele vem em todas as páginas da Escritura Sagrada. Jesus está ali, e o Espírito de Deus preparando o caminho para a revelação máxima, quando ele haveria de tomar a carne humana, haveria de encarnar.
esse verbo estava com Deus ali no princípio e perpassa toda a Escritura Sagrada para agora ser conhecido de todos nós. Paulo disse que era um mistério do Antigo Testamento, revelado agora no Novo Testamento. Cristo Jesus, o Espírito de Deus, trabalha para revelar Jesus na minha e na sua vida. E é por isso que, quando Jesus está agora, depois da sua morte, a caminho de Emaús, ele caminha com aqueles discípulos, e ele diz algo no capítulo 24 e 25 de Lucas, dizendo: como vocês são insensatos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E o texto diz, o evangelista Lucas diz, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Quando nós pregamos sobre Elias no Monte Carmelo, não é sobre Elias que o Espírito Santo levou os seus escritores a registrar. Sim, Elias é esse modelo de homem que, por orar a Deus e manter-se a sua fidelidade, restaura, traz o povo de Israel para perto do Pai novamente, mas ele está se referindo a Jesus, aquele que veio, não para sacrificar um animal, mas aquele que veio derramar esta água sobre o altar, e suplicar o fogo da glória do Pai, para restaurar não só o povo de Israel, para trazer toda a humanidade de volta ao seu Pai. Quando nós falamos da viúva, que estava perdendo seus filhos, e agora ela vai ao profeta, e ele então manda que ela volte, ele declara a bênção de Deus sobre a vida dela, e ela volte para casa, e busque as vasilhas nas suas vizinhas, e ela vai colocando o óleo vai multiplicando. Não é sobre o profeta, é sobre o Cristo, que estando na nossa casa também multiplica a alegria do nosso coração, multiplica a bênção de Deus na nossa vida. É sobre o Cristo restaurador e remidor da nossa família, que veio nos tirar da prisão de Satanás. Quando nós falamos do Cordeiro de Deus em Êxodo capítulo 12, em que Deus diz que a partir daquele momento, quando o Cordeiro, naquela noite, o Cordeiro haveria de ser sacrificado, não é sobre aquele Cordeiro que Deus diz que a partir dali será um novo ano, porque não importando o mês que era, se era abril, a partir dali começava um novo ano. Deus determinou que a partir daquele momento seria um novo ano. Deus não está falando sobre um Cordeiro lá do Antigo Testamento, está falando de Jesus, que quando você se encontrou com Ele, começou uma nova vida. A sua vida começou a partir do seu encontro com Jesus. O Espírito de Deus estava revelando com todos os detalhes que o Cordeiro de Deus haveria de vir ao mundo para dar um novo dia para a humanidade, para começar uma nova história na humanidade, para começar uma nova história na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Este Cordeiro de Deus, irmãos, é este Cordeiro de Deus que o Espírito trabalhou para anunciá-lo em todo o Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele está claramente manifesto. Agora, se o Espírito de Deus fala sobre Cristo, Cristo também fala sobre o Espírito de Deus. Em João 16:8, Jesus diz: quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, referindo-se à justiça de Jesus, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele diz mais: tenho ainda muito a lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então, em resumo, irmãos,
hoje, até hoje, nos dias agora, nas Escrituras, o Espírito de Deus trabalhou para revelar o Pai, para revelar a criatura, para revelar a criação, para revelar a queda e para anunciar a Jesus. E hoje, no meio da igreja, continua exatamente fazendo a mesma obra. O trabalho do Espírito Santo em nosso meio é mostrar que Jesus está entre nós, é mostrar que Jesus é esse verbo de Deus, esse verbo divino, criativo, com o poder de criar, de transformar, de trazer, de levantar, de restaurar. O Espírito Santo de Deus trabalha até hoje em nosso meio e no nosso coração para gerar esse paraíso aí dentro da sua alma, para transformar esse coração caótico, esta vida desorientada, num jardim relacional com o Pai, através de Jesus. Irmãos, eu concluo esta mensagem fazendo com você conversando com você sobre o início do livro de Gênesis, nas escolhas do Pai em relação aos patriarcas. Quando nós olhamos para Esaú e Abel, bem no começo, para Caim e Abel, nós observamos que a escolha de Deus não foi Caim. Caim tem toda a natureza desta terra, Caim tem todas as características de um guerreiro, de um lutador desta terra, mas Deus não escolheu Abel, que era diferente, que era o segundo filho. Quando nós olhamos para a escolha de Deus em relação a Ismael e a Isaac, Ismael é o primeiro filho. No entanto, quando o pai vai chamar para oferecer sacrifício, ele pede o segundo, que é Isaac, que tem a identidade de Abraão, que tem a herança espiritual. Quando nós olhamos para os filhos de Isaac, nós vemos Esaú e Jacó, e Esaú é este homem vermelho, esse homem da terra, que tem as características dessa terra, mas Deus não escolhe. Quando a mãe está atribulada com a luta no seu ventre e vai clamar a Deus, o Senhor fala: dentro do teu ventre tem duas naturezas, tem duas nações, tem dois reinos, e o maior servirá ao menor. Assim também o Espírito, ali Deus escolhe o segundo e não o primeiro. O que nasce primeiro não é o escolhido por Deus, é o segundo. Do que a Bíblia está falando? Está falando do primeiro Adão, aquele que pecou no jardim, e está falando do último Adão, do segundo Adão, aquele que venceu e triunfou no deserto. O primeiro Adão envergonhou, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão abandonou a palavra e a verdade no jardim do Éden, mas o segundo Adão lá no jardim, com fome, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca que sai da palavra de Deus. É disso que o Senhor está falando, e é nesse segundo Adão. É por isso que o profeta disse: a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a glória da primeira. Sabe o que ele está falando? Está dizendo que o que agora nós somos é passageiro, mas o que Deus tem para nós é muito maior. Por quê? Porque Cristo Jesus já venceu todas as coisas, e nele nós somos mais do que vencedores. O Espírito Santo, desde Gênesis, no capítulo 1, está trabalhando para revelar a mim e a você o que há pela frente, o futuro da minha e da sua vida, aonde a glória de Deus se manifestará inteiramente, completamente na minha e na sua alma, quando seremos revestidos, quando a nossa mortalidade será revestida da imortalidade, e não sofreremos mais as nossas angústias e tristezas, quando se cumprir esta profecia em que a nova natureza, a nova criatura gerada em Cristo vencerá a velha criatura na cruz do Calvário, quando este velho homem for crucificado e Cristo habitar plenamente em mim, então a promessa se cumpriu na minha e na sua vida, quando nós viveremos plenamente no Senhor. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Mesmo que hoje você esteja vivendo um momento de angústia, tristeza, decepções, desilusões na sua vida, o futuro que te aguarda é um futuro de glória no Senhor. Viva esses dias agora, mas viva crendo na semente que está no seu coração, a semente da eternidade em Jesus.
É por isso que Paulo é tão convicto em enfrentar todos os problemas e dificuldades, porque ele mesmo diz: Deus revelou a mim. Deus revelou a mim. Ele escreve à igreja de Éfeso dizendo: Ele revelou a mim. Qual é o mistério do Antigo Testamento? É Jesus. Esse mistério é Jesus. Você vai vencer em Jesus, você vai triunfar em Jesus. Enquanto estiver nele, jamais cairá, e ainda que caia, não ficará prostrado, porque em Jesus somos mais que vencedores. Este Jesus lá do Antigo Testamento é o Jesus que habita em você agora. Este Jesus lá de todas as profecias do Antigo Testamento é o que está agora plenamente no seu coração, e na glória eterna não será mais ele que estará em nós, somos nós que estaremos com ele, irmãos. Eu gostaria de orar com você. Quero orar para que o seu coração se permita ser revelado, receber essa iluminação do Espírito Santo, para compreender a grandeza do nosso Deus, a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder, a grandeza da sua majestade, e saber que o Espírito Santo vem trabalhando para iluminar o meu e seu coração e compreender esta revelação já escrita na palavra do Senhor. Oh, irmão, é por isso que quem medita nas Escrituras tem mais força para caminhar. É por isso que o diabo quer afastar você da Bíblia. É por isso que o diabo quer afastar a igreja do culto de ensino, porque não é pelas filosofias mundanas. Paulo disse: eu não adulterei a palavra de Deus, eu não ensinei segundo a filosofia do homem, mas eu ensinei aquilo que recebi do Senhor, e é esta palavra lá de Gênesis que te mantém em pé até hoje, é esta palavra que te sustenta, e é por esta palavra que você vai vencer todas as batalhas e as lutas. E é verdade que os demônios e os diabos são muito mais, os demônios e o diabo é muito mais poderoso do que nós, mas não é mais poderoso do que essa palavra. O Cristo que habita em você, pela palavra e pelo Espírito, Ele te mantém de pé, Ele te mantém forte. Esta palavra alimenta a tua alma, esta palavra garante a minha e a sua vitória. Cristo Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, que esperança maravilhosa nós temos, de morar com esse Deus eterno, poderoso, que ama a nossa vida. Eu tenho orado, dito: Senhor, eu quero muito morar contigo nas tuas moradas eternas, porque se eu, sendo pecador como sou, fraco como sou, tu me ama e cuida de mim desse jeito, como será quando eu estiver aí ao teu lado? Como será quando eu estiver diante da tua glória, diante do teu poder e da tua majestade? Como será maravilhoso estar aí em plenitude, em corpo perfeito, restaurado, em corpo perfeito, transformado pela tua glória. Esse Espírito é o selo que está na tua alma, é o selo que eu e você não podemos perder. É o selo da comunhão com Deus, testificando: você faz parte desse Deus, você vai morar com esse Deus. Ele construiu, há um paraíso construído por esse Deus. Ele fez os céus e a terra, e é nele e por ele que nós estamos aqui. Eu quero orar com você, Senhor, que nesta noite, a luz do teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, para enxergar as revelações da tua palavra, e enxergar que o nosso Deus não é pequeno, não está distante, não ignora a nossa realidade, e também não nos despede, não nos abandona. Pelo contrário, está no nosso meio, caminha entre nós, pelo meio das suas criaturas tão falhas e pequenas, pelo seu grande e poderoso amor, está no nosso meio, quer nos salvar, está nos salvando, já nos salvou e ainda nos salvará. É nesse Deus que nós nos movemos,
É nele que nós adoramos, é nele que nós caminhamos, é crendo nessa revelação, iluminados por essa luz do Teu Espírito. Querido Espírito Santo, faz brilhar ainda mais essa luz, para que venhamos enxergar a grandeza desse Deus, a grandeza do Seu amor, a grandeza da Sua misericórdia, a grandeza do Seu poder, a grandeza da Sua majestade. Querido Espírito Santo, ilumina nossa mente, o nosso coração, para que venhamos ainda mais compreender as verdades reveladas na Tua palavra, Senhor.